Salve, salve, simpatia! Salve, salve, meu Brasil! Tamo junto para mais um Happy Hour. E o de hoje, entre risos e lágrimas, a gente vai aprender muito. Lágrimas não, vai. Sem exageros, Astrid. No programa de hoje, eu poderia estar sentado ali, Mônica. A gente pode. Você também poderia. Eu também. Mas como a gente está aqui, a gente vai ficar dando nossos pitacos e contando um pouco da nossa história. Vou tentar aprender, né, Fred? Vamos aprender, obviamente. Ó, cinema, tá? Depois de uma árdua procura, você encontrou uma pessoa maravilhosa com quem você quer passar o resto da sua vida. Os primeiros anos foram lindos e a vida parecia quase que um comercial de margarina. Aí vieram as primeiras brigas. Mas na boa, quem é que não briga, né? Bom, a vida sexual também já não tava aquela coisa toda. Mas o que importa é a qualidade, gente, não a quantidade. E não há nada que uma boa conversa não resolva. O tempo passa e muitas vezes as brigas aumentam, a vida sexual fica totalmente em segundo, terceiro plano e dá uma preguiça de discutir a relação pela enésima vez. Não dá pra disfarçar não, viu? Se liga, teu casamento tá em crise, assunto garantido em toda a roda de happy hour, os conselheiros de plantão começam a disparar palpites. Tem sempre isso, né? Aí tem a turma de não tem mais jeito e tem os otimistas que acreditam que o amor supera qualquer crise. A gente chama um grupo ótimo pra nos ajudar a descobrir. Dá pra salvar o casamento? Historinhas rápidas pra gente posicionar todo mundo. Ana, você foi casada há quanto tempo? Bastante, né? O total, 13 anos. Um ano de namoro e 12 anos de casamento. Com o Gabriel Pensador, que é um fofo. Com livros infantis, inclusive, né? Inclusive. Há quanto tempo vocês já estão separados? 9 meses, 10 meses. 9. 9 meses. Foi fácil? Não, separação não é nunca fácil, não é fácil. Mas agora tá tudo bem. Eu acho que os primeiros meses, assim, o primeiro mês, quando você fala, a gente tem que se separar para salvar a relação e não o casamento, porque, né, porque tem 2 filhos e não sei o quê, é muito complicado, porque o novo dá medo, você tem um convívio muito grande com a pessoa, você não sabe o que vai ser. Você trabalhava com ele durante muito tempo. Trabalhei 9 anos com o Gabriel. Então, é assim, é o começo de uma vida nova. Que também era uma vida nova profissional sua. Você estava começando na novela. Também, exatamente. Nossa Senhora. Então, você fica com um pouco de medo. E aí você tem que parar um pouco para você pensar, o que eu estou sentindo? É porque eu amo essa pessoa? É porque eu estou acostumada com ela? É porque eu vou sentir falta dela? Ou é porque eu vou ter medo da vida lá fora? Então, eu acho que esse tempinho para mim foram 2 meses de você saber o que está sentindo mesmo. E, na verdade, eu estava com tudo isso junto e muito medo de estar sozinha. Entendeu? Calma que a gente vai destrinchar essa parada toda, não conta tudo, porque ainda tem filho. E depois passa. Tem filho na parada. Você falou que o primeiro mês é o mais difícil. Talvez seja o último dia o mais difícil, o dia da conversa, né? Vamos conversar. Esse dia, ao outro. Eu e Fred temos uma experiência paralela de tempo, né? Nosso tempo foi quase que o mesmo. Ele se separou 6 meses depois, eu acho que eu me separei também. Paulo, e a tua história? A minha história, eu fui casado 7 anos, me separei em maio. Tal 7. Tá, crise dos 7 anos. Existe? Existe. Ó, a cara do... Tudo novo. Isso é tudo papo, né? Isso é literatura, eu acho. Bom, enfim. E eu estou, no final do casamento, eu estava escrevendo, a minha mulher é atriz também, a Flávia, ex-mulher, né, a Flávia Garrafa, e eu escrevi um texto... Ato falho. Eu estava escrevendo um texto para ela fazer e depois acabou sendo um texto para nós dois estarmos no palco juntos. A gente está encartado agora no Teatro Folha, quarta e quinta, com uma peça que aborda uma comédia evidente, chama TPM Katrina, aborda uma relação de casal, a mulher está na TPM, que é um furacão. Será que daria pra fazer um drama depois? Não, tinha que ser uma comédia, né? Tinha que ser comédia. Mas ao mesmo tempo, obviamente que é uma terapia de casal, de grupo o tempo todo, não é? Eu até falei para ele que eles estão elaborando esse término. É um jeito de estar junto e poder reconstruir a relação de uma outra maneira. Não deixa de ser um casamento, né? Um casamento trabalhando juntos de um
verdade, ficou do casamento a parte que estava dando certo, né, no casamento. Que era o trabalho. Essa parte artística. Aliás, a gente usa demais esse termo para parcerias profissionais. É muito melhor sucedido que um casamento. Eu tenho um casamento com esse empresário, com esse cantor nesse nosso meio. Tem muito isso. Agora, só para pincelar e nem falar mais nisso. Existe negócio de crise de 7 anos? Não tem, isso é uma teoria. Como dizem que existe a idade do lobo, que é aos 40. Então, fez 40 se é 39 não é, se é 41 não é. E a gente já mudou tanto. Ao longo de uma fase, o casamento ele sofre um desgaste, mas não... Tem casamento que acaba, é muito comum, eu tenho visto muito, não só de gente famosa, mas de gente que acaba logo depois que casa também. Casa para 3 meses já não era mais aquilo. Bom, a gente tem um monte de assunto aqui. Você, obviamente, é a pessoa mais importante dessa roda e você tá aqui através ali de todas as ferramentas que a gente tem na internet. A gente faz uma pequena pausa, todo mundo orando, rezando para Luciana chegar aqui, para ter saideira e para ter papo também. Ela que é casada, bem casada, tá com um bebezinho pequenininho em casa. Julie and Steve Costello met and fell in love when they were just 18 and 20 years old. Well, the first time I met her, I realised how gorgeous she was, and she was really, a bit out of my league, I thought. I thought it was really hot. Oh, thanks. Happy days. But after 4 years of wedded bliss, the marriage was thrown into turmoil. Steve had an affair. It was the stupidest thing I ever did. It was a bad mistake. It was just all wrong. Although devastated, Julie eventually forgave Steve, and together they worked to rebuild their marriage, going on to have 2 children. Got a busy day today, have you? Oh, probably 13 hours with no break. But having kids also had a big impact on their sex life. Sex went out the window. And what's that word we were introduced to? Oh, the quickie. Eu senti certo riso nervoso aqui no estúdio. Aquele risinho eu vou dar um tempo ainda pra eles. Chegou a Luciana. Oi, gente, o trânsito de São Paulo me deixou chegar. Casada há... Quase 5 anos. Quase 5 anos. Nina já tá com quase 5 meses. Quase 5 meses. Vou fazer agora em outubro. Posso até começar por você, que esse negócio de... A gente queria, na verdade, que o tema desse programa fosse... como é que era? Sexo depois do casamento. Existe? Era esse o nome? Mas eu vi pelo tema ali. A melhor pergunta é se existe sexo no casamento. É o nome desse documentário aí. Porque são 2 coisas reais, na verdade, que se a gente não abrir o jogo e estamos aqui para tentar fazer, quais são os truques? Falar a verdade e aprender, porque depois de 9 anos, não é aquela mesma Coca-Cola do começo do namoro. Tem que regar. Eu que sou, Tem que regar, tem que regar. Tem que o quê, na sua opinião? Eu acho que aqui, por exemplo, depois de filho, a gente aqui no Brasil tem uma ajuda que a gente pode ter babá. Então, e sempre dá aquela regadinha, aquela molhada. Ir numa sexy shop, ter lingeries, ter um espaço só seu e dele, de você sair, tomar um vinho, uma viagem. Em outras rodas aqui a gente chegaram a falar até de marcar dia. Ah, não. Isso já foi dito no programa por um especialista e falou que marcar dia pode funcionar. Temos um especialista aqui hoje. Marcar dia pra sair. Marcar dia pra sair. Pra transar, Luciana, pra sair. trabalha pra caramba, já tá na atividade, né? Você está aqui trabalhando, já tá na atividade. Faz tempo já. Nina já está ali embaixo. Ontem teve Paula Morelenbaum aqui que falou que um mês depois já tava pegando avião pra ir fazer show em Nova York. Entendeu? Então, não tem a babá, mas não tem esse tempo todo e a comida tá aqui junto, né? Tem que vir junto, né? Tem que vir junto. Então fica uma vida atribulada. Sem contar que os hormônios estão canalizados para o bebê e não pro marido. Às vezes estão canalizados para o trabalho.
né? As pessoas estão ligadas mais no trabalho e toda a energia, toda a libido está voltada para o trabalho, para ganhar, para vencer, e isso tira do casamento também. Então, não é só bebê, não é só filho. Mas o bebê também altera muito, não altera? Bastante. Porque a gente fez também um outro programa aqui sobre a real da maternidade e todas as mães falaram. Ah, mas acho que dá para conciliar tudo, assim. Se você tem um marido como o meu, assim, meu marido é um cara um especial, um cara, assim, que entende isso, é um pai super presente na vida da minha filha também. Então, para ele também é um momento pai, também muda muito legal também isso. na cabeça do homem, né? Se é um cara realmente que é o teu companheiro, o teu parceiro mesmo, de Ele estar também vai estar você. Ele com esse foco. Ele também tá com foco e ele entende completamente o lance da mãe, porque, pô, não é fácil, a gente acorda de 3 em 3 horas, entendeu? Eu acho que é uma readaptação mesmo, de você estar caminhando juntinho, ter que abrir um espacinho para entrar um bebê e depois se alinhar de novo. É legal você ter o bebê planejado. Porque você vai saber de tudo isso, entendeu? Que você vai, claro... Já teve o seu tempo para namorar a beça? É, e na primeira, você sabe que tem aquela famosa quarentena, né? Que pode ser 1 mês ou pode ser 2 meses e tal. Que a mãe tem que se recuperar. Então, por isso que é o legal de ter um filho planejado, porque aí o marido vai saber disso, você vai ter plena consciência de que você também está exausta, porque, na verdade, hoje em dia já está super simples. Eu acordo de 3 em 3 horas numa boa. Mas no começo você não está acostumado a acordar de 3 em 3, você fica meio zumbi, né? Então, acho que o marido também, um parceiro, um companheiro que também faz parte da educação da criança, no caso, né, eu tô falando de criança porque eu tive um bebê, claro que eu entendo o trabalho também. Eu acho que o trabalho é até mais complicado, por exemplo, do marido entender do que o filho. Talvez seja o mal do século esse daí, né? Todo mundo muito preocupado com a ascensão no trabalho, ou a permanência no trabalho e esquece do relacionamento. Porque tem uma demanda muito grande para o sucesso, né? Às vezes até o casamento, muitas vezes vem até para atrapalhar o sucesso, o desenvolvimento de carreira. Então, é isso de conseguir conciliar casamento, difícil, profissional, né? e ainda maternidade e mesmo paternidade. Hoje a gente não pode deixar de considerar que para o pai também é um grande momento. Eu achei muito legal isso que ela falou, sabia? Que o pai tem também um momento dele. Talvez não tenha uma coisa hormonal nele, mas a sensibilidade... Claro, ele tem uma sensibilidade muito grande, o pai também, quando realmente... quis ter o filho, né, e é um pai super presente, ele também deixa de lado algumas coisas da vida dele, pensa diferente em função do Aquilo que eu falei lá do horário, Aninha, tecnicamente, você discordou geral, Luciano. Não sei, marcar horário... A gente ouviu isso várias vezes aqui, sabia? Eu não gosto também, nunca vou julgar. Então, toda quinta-feira Quinta é o nosso dia, não tem futebol, não tem o choque com as amigas, quinta é o nosso dia. Independente do que for, a gente vai sair, a gente vai jantar, a gente vai, sei lá, dançar. Você acha? Quem sabe por uma vida muito atribulada, quando você tem uma agenda onde a agenda te come, né? Ela engole o casal, pode ser que seja interessante. A gente nunca pode dar receita. Eu acho que receita, ela serve para certas pessoas e para outras não. Essa pode ser uma receita que sirva muito bem para dois super executivos e que estão sempre viajando e que tem que dar um jeito de controlar lá a agenda e preparar como se fosse o Dia dos Namorados. Mas não é só para sexo, é marcar um dia para eles. Não, é um dia para eles, para jantar. Todo mundo aqui já aproveita, já vai com aquela lingerie nova. Para quem não está casado aqui, já foi casado, a gente sabe que isso é uma bola de neve. Que se deixar vai crescendo, tipo, parou de beijar, daqui a pouco parou de fazer carinho. Você nem percebe. Aí, e você não vai percebendo isso, aí daqui a pouco você já perdeu a pessoa. Você não você ganhou chegar mais perto da pessoa. Incrível, o irmão incrível, né? Tá muito assim, muito legal, é muito boa pessoa. Irmão que mas dá pra demitir isso do toque, isso é uma coisa que nós brasileiros temos uma vantagem, né? A gente é de sorrir, de ser carinhoso e de tocar. Isso os outros povos não são assim, mas muitos não são. Mas é muito importante isso, prestar atenção no toque, na questão do carinho. Se o casal já não está mais se beijando, fazendo carinho... E o beijar muitas vezes vem depois do carinho. Lógico. Né? Quer dizer, o carinho já é
um jeito, chegar Às perto... vezes até olhar, né, gente? Aquele casal que você vê no jantar, né? Você fica 3 horas no restaurante, o cara não fala uma palavra, a mulher também não. Eu acho que esse aí já foi. A salvação é o celular. Exato. Eu acho que mata o casamento, não é nem tanto a questão profissional que também atrapalha. Peraí, parente, vocês não tiveram filhos, Não, né? eu não tenho filhos, não quero ter filhos. Isso é uma decisão minha há muitos anos. A gente vai te escalar para outro programa que a gente agora... falar sobre isso. A gente também adora esse assunto. Nem a Flávia queria? É outro assunto, parente. Ela é bem mais nova, então por enquanto ela não queria. Tá, vai. Mas não sei agora. Mas eu acho que o que atrapalha o casamento é as agendas, você ter que conciliar. Você acaba negociando. Então, você cede aqui, eu cedo um pouquinho aqui. Aí você fala, mas eu cedi um pouquinho mais ali, porque você não cede, vira política. Mas casamento é... Vira política. Casamento não. Aí já não é mais ceder, não é. A né? relação se perde aí porque já vira é política. negociação. Toma lá, da cá, você cede ali, eu cedo aqui. Porque tem que ceder. Não, ceder o tempo todo. A gente tem que ceder em tudo. A gente tem que ceder em todas as nossas relações. Não cair nessa armadilha. É complicado não cair nessa armadilha. Não, isso todo casal cai. Pode administrar bem essa política, mas essa política, não sei. Mas ela existe. Tem algum problema? Política, o próprio nome já diz. Não, política, mas você ceder. Não é ceder, é a barganha para ceder. Às vezes você tem uma mágoa, você cede, mas você não queria, aí você pede para a pessoa ceder. Não, quando se cobra isso, porque ceder faz parte do processo. Você está falando de contabilidade, né? Você está falando de contabilizar. Eu dei isso, você deu aquilo, eu dei esse tanto. Isso acaba sendo inevitável numa relação a longo prazo. Não pode ser, porque a pessoa tem que entender que você tem que ceder. Você abriu mão de alguma coisa durante o seu tempo de casamento? Muitas coisas e muito feliz. É isso que eu tô falando. Eu acho que quando tem uma rotina, que a gente estava conversando lá no camarim, que não tem nessa rotina um excesso de ciúme, uma insegurança, você cede feliz do lado daquela pessoa. E às vezes em coisas simples. Às vezes você gosta de comer... e depois nem cobra. Sushi e a outra pessoa não suporta. Vamos lá, sushi, e depois nem vai cobrar. Tudo bem. Se o restante da relação não tem o ciúme excessivo, a insegurança, a implicância, a competitividade, vale ceder. É doar, né? É se doar para a relação, sem ser uma doação onde você está colocando uma cobrança em seguida. Exatamente, eu cedi ali, ou eu, entendeu? Tem aqui, uma pergunta bem importante. Pode parecer maluquice para algumas pessoas, já que a Aninha está separada há 9 meses. Você considera que seu casamento deu certo? Deu muito certo. A gente foi muito feliz durante muitos anos, entendeu? E agora, exatamente isso. A gente, para salvar a nossa relação, a gente se separou no casamento. E a nossa relação tá ótima. E a relação dos filhos tá maravilhosa. Então fez bem para ele, para mim e para as crianças. E de falar, meu casamento deu errado, não deu. Meu casamento foi lindo. Lindo. E você se salvou também. É exatamente. Você se salvou para você. Eu me salvei para mim, ele tá feliz e as crianças estão felicíssimas. Vocês estão amigos? Estamos amigos. De se falar sobre as crianças, sobre a novela, sobre o trabalho dele? Eu tava agora fazendo uma viagem, liguei perguntando se ele queria alguma coisa. Gabriel, tô aqui, você quer algum eletrônico? Sabe, porque eu lamento tanto quando casais, poxa vida, viveram uma vida juntos, têm filhos. Quanto 13. 13 anos. Até às vezes menos. Eu fui casada há 7 anos. É tão bom poder ser amiga do meu ex-marido. Afinal de contas, ele durante muito tempo foi meu melhor amigo. Exatamente. A pessoa que melhor me conhece hoje em dia. Ainda ele. Né? Então, acho que eu fico muito triste quando esses relacionamentos chegam num final que é devastador pra todo mundo, que é agressivo, que vai parar que tem que ter advogado pra se falar. Mas a pessoa tem que saber o momento também. Você tá falando. Aí pegamos um gancho, vem aqui. Mas antes dessa tentativa de resposta, a gente vai botar um advogado na roda. Enquanto o número de casamentos cresce e o de divórcios também aumenta a cada ano, a gente foi conversar com uma das maiores autoridades no assunto para falar um pouco sobre o processo de separação no Brasil. Vem aqui o doutor Dilermando. Doutor Dilermando, dá para salvar um casamento? Olha, dá para salvar o casamento quando o respeito não vai embora. Por vezes a gente percebe que não estão maduros, não é bem isso que querem, mas se respeito. Não há um maltrato, não há uma acusação violenta, não há atos de deslealdade, aí você salva o casamento. Sim, o advogado tem que ser um pouco psicólogo.
peguei casal até que já se divorciou e casou de novo. Ou seja, o rapaz veio ao meu escritório, pediu a separação, fizemos a primeira separação. Naquela época precisava esperar prazo para o divórcio. Ele veio, fez o divórcio, depois casou com a mesma mulher. É melhor quando chegam com respeito, porque você consegue terminar o litígio numa separação consensual. Eu acho que o casal deve, enquanto casados, não é, se entregar, porque realmente o casamento é uma entrega. Se eles não conseguirem levar o casamento avante, é melhor que eles procurem os profissionais antes de que o negócio já chegue ou em agressões ou em deslealdades, porque isso prejudica um acordo judicial. Bom, temos resposta para aquela pergunta que ficou no ar, porque todo mundo concorda que a civilidade tem que prevalecer entre os relacionamentos humanos em geral, né? Até um advogado fala isso e o advogado fala que tem que ser, às vezes, até psicólogo para manter isso. E a gente quer fazer um programa para salvar o casamento, mas se não der para salvar o casamento, vamos salvar o divórcio, né? Sabe que eu vejo hoje, a gente precisa falar também da verdade, né? A verdade é que não é assim, esse mar de rosas. A grande maioria das relações não são desse jeito. Então a gente acaba falando para o público uma coisa e a pessoa já está mal. Ainda ela ouve que, olha, é assim que tem que ser. Olha como tem gente que consegue. E não é assim. Não é tão fácil. Não é assim. Nada fácil. E nem é assim. Não fica todo mundo amiguinho, não é tudo bem. Então, vamos falar do que é e não do que... Porque, coitado, as pessoas estão ouvindo. Mas é isso que eu ia falar. É uma coisa muito ideal. É o que eu ia falar. Agora está tudo bem, mas é óbvio que os primeiros 3 meses não foram nada bons. Pois entendeu? Era difícil. Ela falou que tinha sido 1 mês. Agora não, 1 mês do meu sofrimento para eu me recuperar. Mas eu digo, de manter uma boa relação, são 3 meses, do tipo, não vamos separar as coisas aqui, as crianças ele fala, eu prefiro não encontrar, porque é doloroso, gente. E você, Paulo? Você teve um tempo entre separar e começar a trabalhar? Não teve muito, porque separou em maio. Já estava ensaiando, né? Eu tinha terminado de escrever a peça, a gente separou em maio, em final de junho eu já estava ensaiando, 1 mês depois. Primeira vez que foi olhar para a cara dela, assim? Não, e a gente se falava nesse período. A gente se falava nesse período. Ai, muito difícil. Agora é difícil, é um período difícil. Os primeiros 15 dias eu emagreci 8 quilos. De volta com o nosso Happy Hour, conversando sobre casamentos. Dá para salvar um casamento, é melhor salvar o divórcio, fazer ele bem feito. No último bloco a gente fez um cozidão aqui e muito bem puxado pelo Dr. Luiz de vamos cair na real, né? O seu casamento acabou e hoje todo mundo é amigo, da Aninha também. Você também, né? Sou amiga, amicíssimo. Trabalham juntos, são amicíssimos, mas na real, a grande maioria não é assim. Mas também para nós, que a gente vai editando, né? Não foi nada fácil. Eu comi pedra nos 2 primeiros meses. Depois as coisas ficaram mais mansas. Antes da gente retomar nesse gancho e naquele da terapia de casal que o Fred colocou, vamos botar mais uma pessoa na roda para complicar um pouco mais, talvez? Vamos. É o Paulo Machado Pereira. O Paulo está falando com a gente através da webcam lá de Juiz de Fora. A história do Paulo, Astrid, você que está em casa, é a seguinte. O Paulo teve um primeiro casamento. Após esse primeiro casamento, o Paulo perdeu um filho, uma situação muito traumática. E ele já não acreditava mais em relacionamento, né, Paulo? Aí você conheceu a Estela. Conta a história pra gente. Bem-vindo ao Happy Hour. Boa noite, pessoal, todo mundo aí, Astrid. Bom, depois que eu terminei meu casamento, perdi meu filho, e isso mexeu muito com o meu emocional. Então eu tinha relacionamentos esporádicos, eu fugia de um relacionamento estável, fugia, e fiquei assim durante anos. Até que um dia eu conheci a Estela numa academia de ginástica, a gente malhava junto, eu fiquei naquela, mas eu olhava para ela descompromissadamente, né? Até que a gente começou a se envolver e ficamos juntos. Mas eu sempre arredio, eu sempre fugindo e ela me trazendo. A gente se apaixonou muito. Se apaixonou e foram momentos ótimos.
Só que nesses momentos ótimos, com a minha impulsividade, a minha racionalidade e a emoção dela, que depois se tornou um equilíbrio, havia a minha fuga e a persistência dela. E eu sempre tentando fugir e ela me buscando, aquela briga de gato e rato. Até que ficamos juntos. Mas estando juntos, sempre havia um problema, aí a gente se afastava, ela vinha com a emoção, eu sempre com a razão, eu acabava cedendo, eu sempre cedo. Até que nós tivemos um problema muito sério ano passado. E nós nos separamos durante 40 dias e ela mudou de cidade. Ela passou a guarda dos filhos dela pro ex-marido. Eu morava sozinho, eu terminei o trabalho que eu tinha na Federal Fluminense. Também me mudei de cidade. Só que não conseguimos ficar mais de um mês longe. Eu estava um dia... As agressões sempre acontecem, né? Por e-mail, que seja. Até que um dia, em vez de mandar uma agressão por e-mail para ela, eu mandei 2 músicas do Roberto Carlos. Foram 2 músicas do Roberto Carlos. Eu mandei, aí em seguida eu pedi para que ela me telefonasse, né? E acabou que foi aquela choradeira toda, né? E, enfim, nós descobrimos que o amor não é uma equação como o meu racionalismo pede para que eu haja dessa maneira. A Estela colocou as coisas para mim mais no emocional. E eu sei agora que, havendo amor, sempre há possibilidades. Você tem chance, sim. A Astrid estava falando que marcar data para se encontrar. Eu já marquei data com ela uma vez para acabar tudo. Ai. E ela conseguiu me dobrar e a gente viu que sempre existe chance. Sempre existe. Estamos juntos aqui, a gente mora em Juiz de Fora. Ela veio, saiu, voltou de São Paulo. A gente morou um tempo no interior do Rio e veio para Juiz de Fora. E a gente vive uma vida muito boa. Existe o sexo depois do casamento, sim. Existe paixão há mais de 6 meses, sim. E com certeza nós somos muito felizes hoje. Pô, maravilhoso, obrigada. Essa deu certo. Existe esse casal, porque uma das coisas que se desacredita são essas dinâmicas de idas e vindas. Muita gente fala que também quando começou a discutir muito a relação é porque a relação já naufragou. Não, o discutir depende do para que serve a discussão. Se a discussão vai alimentar os dois, vai alimentar a relação, tudo bem. Você é randômica, né? Fica falando sobre a mesma coisa, né? Discute a mesma coisa. Isso ninguém aguenta, né? E se ela abre também coisas que não devem ser abertas, e assuntos ou segredos, né? E se discutir a relação vira um confessionário, vira aquele outro visto como terapeuta, como religioso, o que for, isso é a maior furada para um casal. O casal precisa ter, sim, amor, dependência. É importante ter dependência. Não tem amor, não existe serem 2 independentes, senão não cria relação de amor. Mas também não é tudo, não é dar tudo. Deu tudo, ficou na mão do outro e isso vai acabar mal. Terapia de casal pode funcionar? Bom, tô perguntando. Com certeza, a terapia de casal pode funcionar, mas pode. Muitas vezes eu acredito que a terapia individual, onde os dois estão se vendo para depois fazerem um casal, ou um casal com a terapia individual de cada um, ela funciona melhor. Porque a terapia de casal virá o lugar onde os dois vão resolver os problemas, de novo cai nisso que eu acabei de falar. Ele vai expor tudo para o outro, mesmo que seja para um terapeuta, se engana de que está resolvendo uma coisa íntima, mas está resolvendo dentro da relação. Essa relação não aguenta. Porque tem um limite, talvez, para essa lavação de roupa? Tem um limite que eu acho que, além do limite, tem uma história que eu acho que as pessoas ficam com o pé atrás de sugerir até a terapia de casal, que é, se eu estou sugerindo a terapia de casal, porque eu estou vendo que o negócio que o barco está afundando. Então, às vezes, a pessoa não quer acreditar que o barco está afundando, ela quer
Que a coisa continue, tipo, não vão procurar. Não, a gente não precisa. Porque muitas vezes, eu acho que na terapia de casal, as pessoas descobrem que elas têm que se separar, né? Alguém que já fez? Eu ia perguntar sobre isso. Eu li, me falaram, eu nunca fiz terapia de casal, nós não fizemos, mas terapia normal você faz? Parentes também? Não. Também não. Nunca fiz. É que eu sou muito fã da terapia, né? Eu sou terapia na veia pra todo mundo. Eu sou mais rachiano, até por formação. Eu fiz Rolfing, fiz uma série de outras coisas, mas terapia... É um trabalho com você mesmo. A terapia eu nunca fiz. Mas me disseram, inclusive um casal de amigos que fez, que 90%, e não é exagero na estatística, foi dita pelo terapeuta, dos casais que vão fazer terapia se separam. Que a terapia, na realidade, é para fazer uma separação boa, não é para voltar. Não acredito. Isso depende muito do terapeuta. Inclusive, o terapeuta que pode propiciar que eles dois tenham um vínculo melhor, é claro que ele tem que investir nisso, é claro. Porque um terapeuta que não está cuidando para que eles dois possam se encontrar, ele está colocando um viés dele, né? Então, a ideia, se os dois estão juntos lá, é um vínculo. Se é vínculo, a gente tem que trabalhar com esse vínculo. Se esse vínculo está mesmo sendo um vínculo destrutivo, de alguma forma o próprio casamento vai mostrando que não dá certo aqueles dois juntos. Mas... o vínculo, ele tem que ser um vínculo que possa alimentar um o outro e ter uma tentativa de preservação. Quando essa tentativa de preservação já atingiu o máximo, aquilo lá já começa a ser prejudicial, aí sim. Mas não era o caso. O que eles disse é que as pessoas vão lá para tentarem ficar juntas, mas que acabam 90% separando. E a terapia acaba funcionando como uma maneira mais articulada, civilizada de separar. Mas que o percentual de casais que procuram terapia de casais que se separam é em torno de 85%. Talvez porque o percentual esteja indo procurar terapia de casal tarde demais. Não, sim, sem dúvida. Já faltou de análise. Isso, eu faço análise, eu faço terapia há 12 anos. Né? A Luciana também faz terapia? Eu fiz, mas não, hoje em dia não faço. Mas adoraria não é por isso não, mas na verdade eu adoraria voltar. Porque também dizem que é aquela coisa, né? Quando você começa a conhecer muita gente que faz com a mesma terapeuta, não é legal, você tem que mudar, né? E aí, tipo, você vê gente da sua família que faz com a mesma, você fala, poxa... Não é bom, né, doutor? Não é bom, né? Bom, depende, às vezes é um vínculo que o terapeuta é ele que vai conhecer as diversas fases de vida. Eu já tive experiências de ser terapeuta de um rapaz, uma moça adolescente, depois eles chegam com 40 anos e ele sabe que eu sei quem ele é, quem ele era, ela sabe, ela traz para alguém que ela tem como referência, então isso é importante. Tipo alguém da família, né? Se alguém próximo, sei lá, uma irmã, uma cunhada, uma sogra, né? Fazer com o mesmo terapeuta, não sei se... Mas aí cabe ao terapeuta medir isso, né? O terapeuta que tem que medir. Não, e a gente também, não fica a própria pessoa, né? Não acha legal, não acha legal. Vem aqui, mas no fundo, eu poderia fazer de novo. Eu acho que ninguém casa querendo se separar. Em tese, todo mundo quer aí felizes para sempre. E existem casais que estão juntos há muitos anos, felizes para sempre. Apesar dos altos e baixos das várias etapas de uma união que uma união longa percorre, esses dois que a gente vai conhecer agora são exemplos de um casamento feliz. E eles dividem a história deles de amor com a gente. Nós temos 25 anos vivendo embaixo do mesmo teto, né? Na verdade, a nossa história começou há 29 anos atrás, quando a gente se reencontrou. Porque eu mexo com ele que foi um reencontro de outra vida. Porque não tem explicação, é um amor muito grande. Né, amor? Verdade, são 29 anos de convivência. Muito respeito, muita confiança, muita paixão e muito amor. Eu não consigo esquecer. Eu nunca projetei que vou ficar casada com ele, vou viver com ele o resto da minha vida. Porque cada dia é uma construção, né? A gente aposta todo dia. Às vezes as coisas não estão boas, às vezes as coisas estão melhores. E a gente, quando não está bom, a gente senta, conversa. São etapas, né? Você casa.
E aí são duas pessoas. Aí como é que vão duas pessoas que nunca conviveram embaixo do mesmo teto? Cada um tem as suas manias, né, as suas loucuras, aí vai dando certo. Quando você está acostumado com essa situação, tem um filho. Aí você, na verdade, você tem que reaprender a conviver novamente com aquela pessoa. Porque uma coisa é você e ela. Agora não, agora você tem a terceira. Aí você tem que reaprender a viver embaixo do mesmo teto com essa pessoa, acompanhada de outras pessoas. Acho que agora é que vai começar a fase mais difícil do nosso casamento. Nós vamos ter que se readaptar a viver a dois. Somente a dois. A gente não vive prospecto futuro, não. É o dia. É hoje. O agora tá sendo delicioso. Então vamos ficar vivendo esse hoje, né? E vai. Espero recebê-los novamente aqui em casa, quando a gente estiver comemorando mais 25 anos de casado. Para vocês verem que realmente o que a gente acabou de falar aqui sobre o nosso relacionamento e tal, ele é bastante verdadeiro. Eu espero, com toda a emoção, que vocês estejam aqui. Ele é muito lindo. Fofo, não é? Lindo, né? Lindo. Seus pais, na hora que eu tava vendo, eu pensei nos seus pais. Seus pais são casados há quantos anos? Quase 40, acho. 30. Sensacional. E no outro dia eu fui numa boda faz um tempo já, numa boda de 65 anos. Não tinha muito assunto, porque eu não conhecia o casal. Fui lá perguntar pra velhinha, né? Mas aí, qual é o segredo do sucesso, né? 65 anos. Paciência, minha. Muita paciência. Estamos de volta na reta final e acelerada mais uma vez do nosso Happy Hour, que significa que o papo foi bom, ainda tem a mais. Quero agradecer a Aninha Lima, ao Paulo, ao Dr. Luiz Kuchnir. Fred, agradeço a todos. Vou agradecer a todo mundo que participou do programa hoje. Vou dar aqui dois sites. O site do Dr. Luiz Kuchnir, que é Luiz Kuchnir. Kuchnir é CUSCHNIR.com.br, e da Luciana Mello, Luciana Mello com 2Ls.com.br. Muito obrigado, até amanhã.